10 dias depois do rompimento da barragem da mina do Feijão, em Brumadinho, familiares de vítimas ainda esperam informações sobre os parentes. O mar de lama arrasou a região, levando casas e centenas de pessoas, entre moradores e funcionários da própria mineradora. Mais de 300 famílias foram afetadas diretamente pela tragédia. O número de mortos cresce e a esperança de encontrar sobreviventes diminui. É o caso da Tereza Ferreira Nascimento, que já não espera mais ver o irmão com vida. É triste, né? Você saber que um parente seu morreu, que infelizmente não tem como estar vivo. E a gente não encontrar, fica sem saber, né, o que é que faz, porque é muito triste. A gente não tem nem forças nem para chorar, nem para fazer nada mais. Desde o rompimento da barragem, familiares se reúnem aqui na Estação Conhecimento em busca de apoio e informações. Ao longo dos dias, as horas demoravam para passar e o desencontro de informações aumentava o desespero. Alguns se aventuraram no mar de lama, cavando em busca de seus entes queridos. A esperança é a última que morre. Em meio à tristeza e o descrédito, a Vale disponibilizou uma equipe de psicólogos para atender parentes de vítimas. Em São Paulo, a repórter Marcela Lorenzeto conversou com uma especialista em perdas traumáticas para entender o processo de luto. A dor de perder um parente se agrava em situações de desastres de grandes proporções, como é o caso de Brumadinho. A psicóloga Ida Cardinale afirma que superar a perda pode ser ainda pior em casos de tragédia coletiva. Segundo ela, o trauma se agrava diante de um desastre que poderia ter sido evitado. O processo de luto faz parte de que onde você perde alguém. Seja por morte natural, seja por morte de acidente, quer dizer, você tem um processo, né, onde você naturalmente, por algum tempo, vai elaborar essa perda, né? Tem situações que dificultam isso. A situação intensifica, né, a perda, intensifica uma não, revolta no sentido da não aceitação do que foi, do que aconteceu, porque ele poderia ser evitado. Então, tudo isso vai criando uma revolta maior, nesse sentido que está dizendo, da pessoa não aceitar o que aconteceu, né? Quando você está falando de luto, né? Quando a gente fala da dificuldade do luto, é a dificuldade que a pessoa tem de elaborar a perda, de aceitar a perda. Missas e manifestações em memória das vítimas e por justiça têm ocorrido desde a semana passada. A psicóloga Ida Cardinale explica que homenagens são instrumentos que ajudam na superação da dor. Tanto a preocupação de ter essa cerimônia, de ter uma atividade comunitária, onde estão ali as pessoas estão juntas, né, que a pessoa se sente de certa forma acompanhada nesse sofrimento, tudo isso favorece, né, que ela consiga suportar mais, porque é uma situação de muito sofrimento. A especialista afirma ainda que rituais como velórios e missas de sétimo dia são fundamentais no processo de luto. O Pedro Ferreira dos Santos chegou a vasculhar em meio à lama em busca do irmão. E meu desejo maior é que encontrasse ele, porque a dor está muito. A angústia de Pedro e tantos outros familiares, no entanto, pode não ter fim. Bom, aí a reportagem que nessa segunda parte foi feita pela Marcela Lorenzeto, mas eu registro aqui o excelente trabalho da Vitória Bel na semana passada, desde o começo da tragédia, quando ela foi lá para Minas Gerais. E esse problemas psicológicos, esse é um problema que as vítimas de Mariana, da tragédia da Samarco, também vivem, professor. E foram abandonadas pelo poder público, as decisões que a justiça tomou sobre Mariana, com 19 mortes em 2015, é uma coisa assustadora. Que justiça é essa? A Vale se preocupou em contratar escritórios poderosos que têm relações pouco republicanas, alguns deles, com a justiça, né? E vocês sabem o que significa isso? Quem tramita no meio sabe do que eu estou falando. As decisões que a justiça acabou tomando favoráveis à Vale, no caso de Mariana, era uma coisa terrível. Deixaram todos abandonados. Nós entrevistamos o prefeito de Mariana aqui e ele mostrou o drama que a cidade passa, em todos os sentidos, com aquela população abandonada, o distrito de Bento Rodrigues abandonado, e as questões até no campo da receita tributária do município, as dificuldades do município se manter. É quase pouco mais de 3 anos, né? Tem a tragédia de Brumadinho. E agora, qual é o papel da Vale do Rio Doce nisso? Agora está todo mundo em cima, porque o total de mortes, somando
com os desaparecidos e alguns nunca vão ser encontrados. Esse é um drama terrível. São 205, professor. 205, né? E são 121 mortos, né? Ou seja, então, infelizmente, nessa aritmética macabra, como eu sempre digo, deve passar de 300 mortos, né? E em que você tem os problemas das famílias, tem aqueles que não vão ser achados, que a justiça vai ter de resolver, os corpos não serão achados, tem a questão dessa assistência psicológica a essas famílias, né? Quer dizer, imagina, a situação é terrível a todas as famílias. É bom lembrar que são de trabalhadores da Vale, gente da comunidade, gente que tinha empreendimentos da região. Vamos lembrar o caso da Posada, muito citado, né? E todos, e agora essa tragédia humana, com os depoimentos que vão aparecendo e as imagens que são mostradas, né? Que nós tomamos conhecimento nos últimos dias dessa tragédia. Até agora, e perceba que houve uma diminuição do interesse das pessoas, é natural, porque outras questões políticas foram se sobrepondo, como, por exemplo, a eleição, especialmente a eleição da mesa diretora do Senado, mas ninguém esqueceu. A diretoria da Vale tem de ser penalizada, não é possível que não tivesse consciência de todos esses fatos, ciência, não tinha plano. Nós entrevistamos no sábado aqui no Jornal da Manhã um especialista nessa área, mostrando o absurdo desse tipo de construção, a altura dos degraus, né? A distribuição da planta, né? Que não poderia ser daquela forma, sem ter rota de fuga, tem toda a questão que envolve as sirenes, mas mesmo tocando sirene, tinha 1 minuto para as pessoas saírem do refeitório, 1 minuto antes que a lama atingisse. Podia tocar que não tinha jeito, isso era impossível. Então eles têm de ser penalizados, a diretoria da Vale, né? Ação da Justiça, do Ministério Público, o governo de Minas até agora é um desastre. Romeu Zema não sabe o que fazer, não sabe, foi desastre. Manteve como secretário do Meio Ambiente até hoje o então secretário do Meio Ambiente do PT, do criminoso Fernando Pimentel, né? Ladrão, governador corrupto das Minas Gerais, e saber que Minas foi governado por Magalhães Pinto, por Tancredo Neves, por Milton Campos, agora tem um inepto lá, mais um. O anterior era ladrão, esse é inepto, né? E não sabe absolutamente o que fazer. Então nós temos de manter a nossa fiscalização, pressão, exigir a punição dos responsáveis, exigir a fiscalização das barragens e a devida indenização, que evidentemente é uma indenização material que não vai pagar nenhuma vida humana, mas é o mínimo que se exige da Companhia Vale.